Pessoal, boa tarde, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para você que tá com um pedaço faltando aí também, esse pedaço é do tamanho de Deus, do tamanho de Jesus, fica até o final do vídeo porque eu vou compartilhar aqui com você um pouquinho da mesma história e eu tenho certeza que vai fazer um pouco de sentido para você. Então vamos lá. Meu nome é Esther Lopes, estou aqui no YouTube já há algum tempo falando sobre diversos assuntos. Ano passado retomei falando sobre desenvolvimento pessoal e transformação interna. Então vamos lá pro vídeo, né? Nascida num lar cristão, lar evangélico, de muita religiosidade. Hoje sou muito grata por isso. Acredito que o lar é realmente religioso, né? Quando ele não é fanático, quando ele não é quando ele está em equilíbrio, ele é muito importante. A Bíblia ela é um manual de como se viver em sociedade, um manual de vida do ser humano. E hoje eu acredito que todo mundo que faz sentido, que consegue acompanhar a Bíblia, realmente é próspero aqui na Terra. Estava até ouvindo um podcast do Thiago Bruno um tempo atrás, ele fala assim, existe só 2 tipos de vida, a vida eterna e a vida abundante na Terra. Deus só deixou esses 2 tipos de vida para nós. Então, se você não tá vivendo uma porque você ainda não morreu, não consegue viver a vida eterna, você tem que viver sim a vida abundante aqui na Terra. Ela pertence a você, ela me pertence. A gente não pode aceitar menos que isso. Mas vamos lá. Sempre tive muito temor, né, de Deus, com dogmas religiosos criados pelo homem, né, de você não pode fazer isso, você não pode sair, você não pode ir pra balada, você não pode usar calça, você não pode usar saia curta, você não pode pintar unha de vermelho, você não pode usar maquiagem, você não pode cortar o cabelo, você não pode assistir televisão, você não pode muita coisa. Dogmas criados pelo homem. E eu cresci com isso na minha cabeça, de que eu não podia fazer tudo isso, né? Só que o que aqui eu tô compartilhando, e eu não é julgar em nenhum momento a religião, porque, como eu já falei, foi de extrema importância para minha formação como pessoa e como ser humano. Eu acredito sim que é muito importante os filhos serem criados em algum tipo de religião. Vamos lá. Criado com esses dogmas que não pode, não pode, não pode. Porém, alguns dogmas não eram, embora seja escrito na Bíblia, esteja escrito, que não julgarás, que amarás, terás compaixão, né? Eu não exerci, não sentia isso. Eu não praticava os dogmas criados pelo homem, de não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Porém, o sentir o amor, eu não praticava. E eu não sentia como se aquilo fosse necessário, mesmo estando na Bíblia. Então, eu acho que o problema hoje não é a religião, mas é o que as pessoas fazem da religião. É os dogmas que são colocados, né? Porque também não tem importância ter dogma religioso, você está aceitando ficar nessa religião. Só que a gente não pode esquecer dos fundamentos dela, que o fundamento é Deus e Deus é amor. Então, se a partir do momento que o principal não está sendo feito, não está sendo executado, o resto é só criação do homem. É igual a comida, que existe a comida divina, que é a comida feita de Deus, e existe a comida que não são comida, são produtos alimentícios criados pelo homem. O que nutre? O que nutre é a comida criada por Deus, pelo Criador. O resto não nutre. Pelo contrário, né? Ele mata, ele gera câncer, ele gera várias doenças. Assim como os ensinamentos. Essa Bíblia maravilhosa, Thompson. Entendeu? É apenas isso. Você tem que entender isso. Quando começou a virar chave na minha cabeça, foi quando, digamos assim, eu fui pro mundo. Não fui pro mundo, mas eu comecei a praticar coisas do mundo. Só que eu só consegui entender que eu estava julgando e não estava praticando atos de amor, de benevolência, de empatia, quando eu estive na pele de quem eu julgava antes, porque eu era a maior julgadora. Eu era a maior jogadora de todos os tempos. Para mim, todo mundo deveria queimar no mármore do inferno, porque não seguia os dogmas da religião. E para mim, a minha verdade era absoluta e eu era a extrema corte da santidade divina. Entende? E aí eu peguei e fui dessa forma. Eu sou a extrema corte da santidade divina, né? E eu julgava muitas pessoas que não seguiam um padrão que eu achava que era o certo. Só que eu não praticava o mínimo, porque a igreja, a religião, ela é uma escola. Se você não... O que você aprende lá, você tem que aplicar fora. Porque, um exemplo, tá falando pra você ajudar deixa. O segredo não é você ir pra igreja todo dia, mas é você aplicar o que você aprendeu lá na rua, fora. Porque falar igual a minha irmã fala. Falar, né, no meio da igreja, pra quem já é convertido, ou enfim, pra quem já tá lá dentro, é fácil. Agora vai lá onde todo mundo
onde os filhos de Deus estão abandonados, falar em comunidades vulneráveis, né? Falar no meio de lugares que, enfim, né? No meio de prisão, no meio de um monte de lugares. Esse ninguém vai. E aí, o que acontece hoje em dia? As pessoas estão no dogma religioso e são daquele, vamos dizer assim, ficam naquele, não é naquele círculo, mas ficam naquele pedestal. E não, gente, a gente tá aqui para realmente aprender o que tá lá, mas pra praticar fora, pra colher fora. E eu só tive essa noção de pertencimento, de que eu era um ser humano também, de que eu errava, de que quando eu fui vivenciar isso, vivenciar o outro lado. E a partir do momento que eu vivenciei o outro lado, eu falei assim, o que a gente tem que praticar é o amor, a empatia, a benevolência. Porque é isso que salva. É isso que me faz, que me difere de você. Não vai ser você seguir todos os dogmas religiosos criados pelo homem. Isso não vai diferir se você não praticar os ensinamentos de Deus básico. Entende? Então começou a virar a chave na minha cabeça. E aí quando fala de temor, essa deixa desse vídeo foi porque eu vi um podcast do Thiago Brunet falando disso de temor. Foi justamente isso. Porque antes o meu temor, a minha visão era que o temor era porque, meu Deus, eu não posso usar, sei lá, uma calça, eu não posso por isso que eu tenho que ter temor. Mas não é. O temor é realmente de você sentir algo que você não deveria. Você sentir inveja, você se sentir melhor do que o outro, você tem um olhar altivo. Eu lembro de cada olhar altivo que eu tive, de cada fala que eu falei que eu não deveria. É você. Isso é o temor. É você falar, opa, Deus não tá gostando disso que eu tô sentindo. Isso não é amor de irmão, isso não é amar o próximo como a mim mesmo. Entendeu? Então, assim, quando você começa a entender que não é o que você faz externo, é o que você faz interno, e claro, o externo também, porque você vai ter que agir como, né? Porque não tem como você só falar, eu preciso ajudar a pessoa que tá passando fome, e você não ir lá e não agir, porque Jesus é ação, Jesus era um ser de ação. Isso. Mas quando você começa a entender que o temor de Deus é isso, porque hoje, igual eu tô te falando, virou moda ser evangélico de determinada religião, só que não praticar. Você tem que sentir o amor, sentir a benevolência, e aí sim você vai ser próspero na terra. Aí vem a vida de abundância que eu tava falando. Porque, um exemplo, até quando eu tava falando, como que é Deus não... Tem até uma parte no Apocalipse que fala, né, que morno vomitarás, né, que se não é quente, se não é frio nem quente. Tem uma parte que fala disso. E não é só a questão do tipo, você tá com o pé na igreja e um pé fora. A gente falava muito disso antigamente, né? Hoje em dia, não sei se usa esse termo ainda. Tá com o pé. Não é só isso, é também seu posicionamento sobre o que você é, o que você acredita, o que você defende. Tá? Porque o problema do mundo, como eu já falo várias vezes, não é o problema do mundo. Não é barulho dos maus, sim o silêncio dos bons. O morno é você não se posicionar. É você não defender o que você é, você não ser de verdade. É isso que é o morno. Entende? Quando eu comecei a entender que isso é o morno, é você não ser de verdade, é você não defender o que você acredita, é você ser uma coisa em um lugar, é você ser outra coisa. Não tô falando de máscara social, gente. Isso daí todo mundo tem. Não trabalha você de um jeito, com a sua família de outro jeito. Isso é fato. Mas você não ser de verdade. Cada hora você tem um valor diferente. Valores são inegociáveis. Quando você entende que isso que é o não morno, seus valores são inegociáveis, você não negocia seus valores, seus princípios, por causa de nada de ninguém. Isso é você não ser morno, é você não ser moldado. Eu tô nesse ambiente, eu sou dessa eu sou assim, não, sou do outro. Não, o que você é de verdade? Isso é você não ser morno. Então, eu compartilhando um pouquinho isso, quem que acha que faz sentido que não faz? Porque hoje eu acho que tá diferente um pouco nessa questão de lares evangélicos, tudo. Mas é muito isso, né? E eu acabo que também acredito que o dogma seja muito que, foi fundado na igreja em determinada época, ele tinha determinado dogma. Mas hoje eu acredito muito nisso, sabe? E eu vejo que cada vez mais a gente tem que menos julgar os outros e tentar ajudar. Se você, em vez de ser aquela mão que empurra, seja aquela mão que ajuda. Né? Às vezes eu mesmo, com vários pensamentos, fulaninho tá pedindo comida. Por que não, emprego ninguém pede? Mas, se você não pode ir lá, por que você não vai lá, então? E oferece emprego, porque falar, entendeu? Que é esse olhar que a gente precisa ter, esse posicionamento, é isso que a gente precisa ser melhor, pra ser melhor. E aí tudo começa a fazer sentido. Então, esse é o temor de Deus, que antes eu entendia de uma forma,
e hoje eu entendo de outro. É muito doido, mas abriu minha mente e eu falei, preciso compartilhar, porque tudo eu venho aqui e eu compartilho com vocês pra ver quem tá um pouquinho na mesma fase que eu. Essa Bíblia aqui é maravilhosa, pra quem faz devocional, estudo bíblico, lá tem tudo, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, lembrando que nesse link você não vai pagar nem mais barato, nem mais caro, mas vocês comprando, eu vou, né, receber uma pequena contribuição. É isso então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal, deixa o que vocês acharam também, se faz sentido, se não faz, tá? Lembrando sempre do quanto é importante a gente ter posicionamento, defender o que a gente acredita, sem ferir ninguém, tá? Mas se coloque, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!